Então, vamos falar sobre medo da mudança. Quem nunca teve medo de mudar e ser julgada, e ser criticada, e não ser bem compreendida, ou não ser aceita nesse novo tempo, desse novo jeito de se comunicar e de se apresentar? Eu já inicio aqui trazendo para vocês um contexto sobre a minha vida, porque sempre eu vou trazer exemplos de mulheres reais, mas sempre vou trazer também o meu exemplo. Por quê? Porque eu vivi o processo da consultoria de imagem, me transformei muito e muito profundamente com esse processo da consultoria de imagem, e hoje eu colho frutos, mas nem sempre é fácil. Esse é o ponto que a gente vai conversar hoje. Porque muitas vezes a gente acaba abrindo mão de algo que é muito importante para nós, de algo que faz toda a diferença na nossa vida, algo que a gente verdadeiramente anseia, por medo. Medo de julgamento, medo de não ser bem compreendido, medo de não se gostar dentro desse processo de mudança, medo de fazer um movimento e depois ter que retroceder. Porque o medo é uma emoção que está sempre presente conosco. Agora, o que a gente vai fazer a partir de quando a gente toma consciência de algumas coisas é o que muda a nossa história. Então, quero trazer para vocês aqui um pedacinho da minha história em relação ao medo de mudar e ser julgada. E eu espero que vocês me entendam que não é uma crítica a quem é diferente de mim, mas é o meu exemplo. É sempre falando a respeito daquilo que eu vivi, daquilo que eu vivo. E obviamente que eu respeito pessoas que tenham um pensamento, uma opinião diferente da minha, mas eu aqui estou colocando a minha opinião, ok? Então, dentro do nosso tema, deste nosso programa, que se chama Imagem Magnética, eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo quando eu comecei a viver o processo da mudança e comecei a sentir muito medo, mas muito medo mesmo, de fazer uma mudança pontual. Todo o meu processo, ele gera, óbvio, desconforto e anseios, que eu vou falar logo a seguir. Mas o medo, verdadeiramente o medo que eu carregava, era da minha mudança de cabelo. Porque quem já me conhece sabe, eu já falei isso várias vezes e vou continuar falando, que durante mais de 20 anos eu alisei o meu cabelo. Eu não tinha esse cabelo que eu tenho hoje. Grisalho, sim, ele já vinha ficando, eu já fazia algumas coisas, não era problema. Agora, eu tinha um grande medo realmente, não só de ser julgada, mas também de como as pessoas iam reagir comigo, de como ia ser a aceitação ou a não aceitação na minha transição capilar. Por que eu tinha tanto medo? Porque eu tinha um contexto que todas nós mulheres temos, que trazemos da nossa infância, algumas dores, alguns medos, algumas crenças que fazem a gente se movimentar por um caminho e não por outro, certo? E o que eu sempre acreditei? Porque eu cresci num ambiente onde eu era, de todas as filhas, eu era a única que tinha um cabelo crespo assim, como o meu é. E aí o que aconteceu? Eu sempre vi e sempre ouvi que bonito era um cabelo liso, que bonito era um cabelo que descia retinho, que poderia botar para cá ou para lá, ele não desarrumava, ele podia pegar vento, ele ia continuar bonito igual. Eu ouvi várias coisas nesse sentido na minha infância. E o que aconteceu? Eu acabei internalizando que sim, verdadeiramente bonito era o cabelo liso. E não é uma crítica, ok? Em relação ao teu tipo de cabelo ou alguém que tem o cabelo diferente do meu. É a minha história. E aí o que aconteceu? Eu trouxe isso para minha vida adulta e eu acabei tendo isso como uma verdade na minha vida. De que eu teria que ter o meu cabelo também liso.
E durante mais de 20 anos, eu tentei esconder esse meu medo para baixo do tapete. Só que a nossa verdade, ela pede para aparecer. Em algum momento, ela vai fazer a gente tomar uma decisão e tomar uma atitude de uma mudança para que a nossa vida seja mais leve, para que a gente verdadeiramente possa se mostrar da forma que a gente é e não da forma que a gente entendia ou entende que deveria ser. E durante muitos anos, mais de 20 anos, eu vivi esse medo de fazer esse movimento, de assumir o meu cabelo como ele é. Porque eu tinha esse medo de ser julgada, eu tinha o medo de não ser aceita, eu tinha o medo de que em algum momento eu pudesse me sentir muito constrangida, de passar vergonha, porque medo é uma coisa muitas vezes que até pode ter algum fundamento, mas muitas vezes o medo ele é infundado, ele está só na nossa mente. Ninguém vê o que a gente está vendo, ninguém pensa como a gente está pensando. E acaba acontecendo que ficamos refém dos medos. Até que, dentro do meu processo da consultoria de imagem, que eu me auto-apliquei, enquanto estudante eu aplicava o processo em mim, eu fui entendendo que alguma coisa não estava bem. Porque eu estava com muito sofrimento em relação a esse medo, que eu queria muito fazer esse movimento, mas eu sentia esse medo. E isso começou a ficar pesado. Isso começou a ficar muito desconfortável. E eu não aguentei mais. E aí eu comecei, dentro do processo, perceber que eu não estava feliz. Eu queria fazer um movimento de mudança, eu tinha um medo que estava me paralisando. Durante muito tempo eu fiquei paralisada nesse medo e acabou acontecendo o quê? Eu comecei a me sentir muito desconfortável. Eu estava extremamente desconfortável. Até que eu não aguentei mais. Porque sempre chega um tempo que a gente tem que dar o nosso grito, tem que dizer, ok, eu não consigo mais, isso não é para mim. Então, eu estou sofrendo, eu tenho medo para mudança, para fazer esse movimento de mudança, mas também tenho o medo e o desconforto de não estar fazendo, porque eu não estou mostrando quem eu sou. E aí aconteceu o quê? Eu resolvi pagar o preço, eu resolvi viver o processo e resolvi fazer a mudança. E o que acontece? Nós temos muitas ofertas, né? A moda, os padrões, as pessoas, a mídia nos dizem muitas coisas em relação ao que vestir, ao que calçar, a como se comportar, ao que fazer, ao que não fazer, uma série de coisas. Tem coisas que a gente pode abrir mão, tem coisas que não. Nosso comportamento, ele é regido por um grande estatuto, digamos assim. Nós vivemos num país, nós temos leis para respeitar, nós vivemos num município que também tem suas leis, nós vivemos em sociedade, existem essas leis. Isso a gente não pode não fazer, porque a gente tem consequências. Agora, alguns padrões que nos são impostos, principalmente pela indústria da beleza, que tenta de todas as formas nos colocar dentro de uma caixa, dizendo que nós, para sermos felizes, precisamos estar no X padrão, a gente pode e deve abrir mão, deve sair desse lugar, porque como eu acabei de dizer para vocês, isso estava me adoecendo. E trago um exemplo prático para vocês do que acontecia. Casada, meu filho pequeno, viajávamos muito, eu trabalhava com moda. Então nós viajávamos várias vezes ao ano para fazer compras de moda. E meu marido e meu filho me acompanhavam porque meu filho era pequeno. E nós sempre nos hospedávamos em um hotel para não fazer bate e volta com uma criança pequena. E o que acontece? A gente tinha uma piscina térmica, tinha uma área de lazer incrível. E durante muito tempo, eu abri a mão de estar com meu filho na piscina,
desfrutando de um banho, de uma piscina térmica, relaxar em família, estar com meu esposo, depois de um dia inteiro de compras, de trabalho, e eu subia da piscina para o quarto do hotel muito antes do que eles, porque eu tinha que tomar meu banho e escovar o meu cabelo. Por quê? Porque eu não conseguia me ver assim, ó. Isso aqui para mim era algo imaginável, inimaginável. Eu não conseguia me ver dessa forma. E eu paguei um preço muito caro por isso, porque eu abri mão de muitas coisas para poder ir para frente de um espelho, escovar meu cabelo, porque eu já tinha pego tanta prática de fazer isso durante tantos anos, que eu mesmo fazia a minha escova. E quando eu comecei a entender que isso não funcionava mais para mim, eu fiz esse processo da mudança, eu já estava trabalhando com a consultoria de imagem, eu comecei a entender que é muito pesado a gente tentar ficar num lugar que não é nosso. A gente tentar ter uma comunicação visual, seja com óculos, com o cabelo, com as roupas, acessórios, seja com cor de esmalte, com maquiagem. Quando a gente tenta se colocar dentro de um lugar que não é nosso, é uma questão de tempo para que a gente adoeça. E os padrões, de um modo geral, da indústria da beleza e da moda, eles são pesados. Ele é um padrão que faz com que a gente lentamente vá adoecendo. E aí eu te pergunto, não é muito melhor vencer o medo e mudar, fazer esse movimento para se colocar num lugar que é teu, para potencializar a tua beleza e viver de uma forma muito mais livre? Mesmo que num primeiro momento você entenda que vai ser completamente julgada e não aceita, ou até rejeitada. Não tem sentido. Me diga você que está aqui comigo. Qual é o teu medo? Qual é a mudança que você quer fazer e que está te impedindo de viver plenamente quem você nasceu para ser por causa do medo de mudar e ser julgada?